Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura do Tribunal de Justiça se reúne para conversarmos sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Por garantia da Lei 3.709/2018, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça, exibido do Tribunal de Justiça, Hemeron, nesse dia 3/6/2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgações nos portais midiáticos, redes sociais, repositórios institucionais da Hemeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização neste termo é gratuita e por prazo indeterminado. Lembro a todos que a lista de presença será postada em breve. Eu estou tendo dificuldade aqui com a fixação na tela aqui e acaba interrompendo a fala. Em breve eu coloco a lista de presença para os presentes. Destaco que do dia 23 de maio ao dia 30 de junho de 2025 está aberto o chamamento de trabalhos para quem queira se inscrever para participar na seleção para a Mostra Cultural do Poder Judiciário de Rondônia, que será realizada em novembro em Porto Velho, como nas demais, né? Haverá exposição de poesias, artes plásticas, esculturas, fotografias, artes digitais. Serão 2 dias de espetáculo de palco que reunirá música, dança, canto, luzes e muita emoção. Começou no dia 23 de maio, abertura para inscrição, e segue até o dia 30 de junho. Eu vou colocar o link da matéria no chat para que quem tiver interesse em inscrever trabalhos, inscrever nestes, aí nessa matéria tem o link e os formulários, dependendo do tipo de arte que será apresentado, tem o formulário lá. Poesia, dança, esse ano vai ter também narrativas, assim, pequenas narrativas sobre história de Rondônia, sobre história, né, sobre cultura, que o tema esse ano favorece bastante as experiências individuais, né? Não é possível. Diferente dos outros dias, hoje eu vou trazer um texto e não uma poesia para abrir as nossas conversas. Ele é um pouco mais extenso também, que é um texto da Adélia Prado, nomeado O Poder Humanizador da Poesia. Na verdade, é uma aula da Adélia Prado, apresentada é uma aula magna da Adélia Prado, e foi veiculado na TV Senado, no programa Sempre um Papo, e está também na página de internet, de onde eu extraí o texto, na página Nossa Brasilidade. Este texto, na Adélia, diz assim: quando eu falo de poesia, não é apenas da poesia que, eventualmente, nem sempre nós encontramos nos poemas. E eu falo do fenômeno poético de natureza epifânica, reveladora de que confere uma obra de arte o estatuto de obra de arte. E pode ser uma música, pode ser uma escultura, uma pintura, teatro, dança, cinema e literatura, que é onde eu me coloco.
Tudo isso que foi nomeado e tudo aquilo que eu chamo de arte, se justifica pela poesia que ela contém. Se não tiver poesia, não é cinema, não é teatro, não é pintura, não é literatura. Não tendo ela, é tudo, menos obra de arte. Obra verdadeira é sempre nova, não cansa, não traz em si mesma, não cansa o que traz em si mesma e, apesar de si mesma, algo que não lhe pertence e nem pertence ao seu autor. Vem de outro lugar, de uma instância mais alta e através da única via possível, que é a via da beleza. Em arte, quando eu falo beleza, não estou falando de boniteza, mas de forma. A arte é forma. Não é do bonito que nós estamos falando. A forma, a beleza, revela o ser das coisas. Muito estranho falar do ser das coisas. Esse ser, ele é inapreensível. Eu não dou conta de pegar o ser de uma rosa, de um rio, de uma paisagem ou de um rosto. Mas quando a arte, quando a arte ela faz isso. Ela apreende a coisa mais alta que está atrás das coisas. Ela nos revela, nos remete à beleza suprema. Se nós estivéssemos despidos do orgulho, da razão e da lógica, então, para que esse fenômeno de revelação da arte possa acontecer, temos que estar desnudos de todo o orgulho. A razão tem que abrir mão desse poder. A lógica tem que abrir mão desse poder para que a obra seja apreendida no único lugar para o qual ela quer ir, que é o centro da pessoa. Aquilo que nós chamamos de sentimento, os nossos afetos. Aquilo que nos constitui felizes ou infelizes. Não é o que nós sabemos, mas o que nós sentimos. A arte é para o sentimento, é para a sensibilidade, é para a inteligência do coração e não para a nossa inteligência lógica. São Tomás de Aquino, que falou sobre tudo na sua Suma Teológica, ele disse: todo ser é belo. Se alguma coisa é, ela é bela. E a arte revela. O ser e toda obra verdadeira é necessariamente bela. Ela tem o jeito belo de mostrar até a feiura. É por isso que uma obra verdadeira, retratando alguma coisa horrível e asquerosa, pode nos mover e ter aquela obra na parede, ou ter em casa, ou comprar um livro, ou comprar o disco, porque a beleza do ser, ela é irretocável. Seja de que forma esse ser se apresenta, porque a beleza na arte, sendo beleza na forma, ela é assunto. A gente faz isso, esse equívoco. A arte é um assunto. O enredo da novela, o enredo do romance, aquilo que a poesia está falando. Não é isso, não é isso que é a beleza. Não é o que está sendo dito, mas como está sendo dito. Não é a coisa, mas como ela se move através da mão do Criador. E é isso que nós chamamos de forma. Não é que está se mostrando, mas como se mostra. Se não fosse assim, guerras, execuções, moribundos, enchentes, todo tipo de catástrofe não podia ser retratado pelo artista, porque não é coisa bonita, não é coisa que pode aparecer. A arte fala de absolutamente tudo, porque qualquer coisa é a casa da poesia. Ela não escolhe tema, nem enredo, nem assunto. Ela pousa onde lhe apraz. E é esse momento que é aprendido pela poesia e ou pelo cineasta. Enfim, agora nós podemos perguntar: por que a arte nos humaniza? Porque mostra não apenas a aparência, mas nos induz por causa da emoção que ela nos causa. Ela nos induz à intimidade, à alma das coisas, à nossa própria intimidade. E é por isso que ela nos comove, porque mexe.
não em nossos pensamentos, em nossos afetos, naquilo que nós sentimos. E toda obra lhe oferece um espelho. A obra é o espelho. Ela faz com que eu me reconheça nela. Se você, diante de um livro, diz: "Como esse autor pôde tocar nisso?" Eu achava que só eu sentia isso, só eu sabia disso. Aí é que está o nosso equívoco. Aí mora a universalidade da obra verdadeira. Qualquer obra feita na China, Japão, Canadá, no Brasil, verdadeira, ela tem o dom de espelhar a humanidade, aquilo que nos é comum. E nada mais comum em nós do que o nosso desejo de que nossos afetos. Queremos ser felizes e temos medo, temos compaixão, temos ódio, temos ira, temos bondade, todas as boas e mais paixões que nos habitam. E é essencial que esse material faz a obra de arte. Ela não é um pensamento filosófico, ela expressa aquilo que nós sentimos, aquilo que é humano e que só isso ela me alimenta, perdão, e só por isso ela me alimenta, porque ela dá significação e sentido à nossa vida. Isso é muito interessante, porque nós todos padecemos de uma angústia imensa, uma das primeiras angústias humanas, que é a angústia do tempo, da finitude. Nós começamos e acabamos, somos finitos, nós passamos. A obra de arte não sofre esse desgaste, ela está fora do tempo. Uma emoção muito profunda que você teve, uma paisagem muito bela que você viu, qualquer coisa que comoveu e passou. Mas quando aquilo é apreendido num quadro ou numa poesia, qualquer forma de arte, essa obra segura o tempo para mim. Ela não apenas segura o tempo, mas ela tem a qualidade que nós perseguimos sempre, que é a unidade do nosso ser, a unidade da nossa experiência, porque nós vivemos de maneira fragmentada. Quantas coisas nós já fizemos hoje? Tudo fragmentado. Uma hora é do café, uma hora de tomar banho, uma hora de vestir. Tem fragmentos de tempo. E nós queremos uma coisa eterna, unidade. Na unidade que dure, que perdure e que não sofra essa solução de continuidade. Então, a coisa mais próxima disso que nós temos, enquanto estamos vivos, é a arte. E você contempla um quadro, escuta uma música, aquilo está inteiro. E porque está inteiro, ele me dá sentido, me dá eixo, me dá alegria. A arte consola, conforta, é pão espiritual. Há uma fome em nós que nenhuma prosperidade material, que nenhum sucesso material pode saciar. Você continua faminto, faminto de transcendência, algo que me diga: você é mais que seu corpo, você é mais que suas necessidades básicas, você é mais que essa coisa quantitativa, você é aquilo que está presente no seu desejo, no seu sentimento, na sua alma. E a gente vê pessoas, por exemplo, que não são capazes, por uma série de motivos, ou que nem pensam nisso, em articular esse desejo, e só falam assim: "Ah, que coisa boa tem isso". Algo muito mais acenando, nos acenando de onde? Não é uma religião que inventou, não é uma filosofia que inventou, está acenando de dentro do nosso próprio ser. É um desejo profundo que nós experimentamos na nossa orfandade original. E nós já nascemos órfãos de ter sentido na vida, de ter significado e de ter perenidade. Não pode acabar. Esse é o desejo que nós temos. E isso tudo significa, a pessoa tem essa experiência, que tem esse desejo. Nós dizemos que é uma pessoa que tem vida interior, vida simbólica. E nós podemos dissecar um corpo, abrir um cadáver, e nós não vamos achar onde está isso. Mas essa pessoa viva nos diria desse desejo, desse sentimento,
dessa capacidade de sofrer, de ter frustrações, dores profundas, depressões indescritíveis e alegrias indescritíveis. E de onde vem isso? De onde nasce isso, a não ser da própria profundidade da nossa alma e do nosso sentimento? Então a arte nasce daí e produz a partir daí a própria profundidade da nossa alma e do nosso sentimento. O autor não tem o poder sobre essa obra nesse sentido. Ela é dada e oferecida como um dom para a alegria de toda a comunidade humana. Imaginemos nós sem isso. Mas quando a gente procura a arte, é tão maravilhoso porque, sem saber e sem querer, nós estamos procurando as coisas espirituais, aquilo que não tem peso, que não tem medida, mas que sem isso a gente está regredindo à pura barbárie. Nós nos tornaríamos bárbaros. A arte, nesse sentido, ela consola, conforta, alegra e às vezes com muito choro. Há obras que nos deixam prostrados, às vezes falando sobre nada. Tem um poema que é impossível não falar, do Drummond, que se chama Tarde de Maio. É um dos poemas mais maravilhosos, para mim, que ele escreveu. É um poema longo, mas ele é constrangedor. Tal é a beleza dele. Ele fala sobre o sol se escondendo no acaso. Uma tarde luminosa de maio, aquela luz própria de maio. É isso. Ele fala sobre isso, sobre nada quase. E, no entanto, esse é o puro alimento do espírito, porque só o homem pode se comover com o sol que se esconde no horizonte, com a árvore florida, com as coisas mais mínimas, mais cotidianas que escondem em si mesmas, a beleza. E é essa beleza que toda arte procura. É tão forte que há pessoas que começam a olhar flores depois que viram flores no poema. Então, foi a força movedora e comovedora da arte que fez com que abramos os olhos para as maravilhas da criação, a maravilha da experiência humana que nos aguarda. Qual o papel da obra de arte? Nenhum. Ela é expressão pura. Você encontra um pintor, por exemplo, desenhando e apagando, desenhando e apagando, desenhando e apagando, e até se compraz em falar: agora ficou bom. Agora o quê? Um ramo, uma fruta, um perfil? Coisas que não valem absolutamente nada. É dessa matéria imponderável, sem valor quantitativo, que é feita a obra de arte. Um quadro valer milhões é o mesmo que não valer nada, porque não tem como medir a importância, a magnitude daquilo que está expresso numa obra. Então, os artistas, apesar de si mesmos, o que funciona é a obra. E ela está dizendo ou não. Por causa dessa qualidade eterna, eu vejo que a humanização, a arte, está no mesmo caminho da fé religiosa e da mística. Porque ambas as experiências são independentes da razão, são experiências. A beleza é uma experiência, ela não é um discurso. Se você, por exemplo, passa todo dia por um lugar e vê determinada obra, determinada casa ou determinada coisa, e um belo dia você espanta com aquilo, pode dar graças. Você está tendo uma experiência de natureza poética e, ao mesmo tempo, religiosa. Religiosa porque liga você a um centro de significado e de sentido. E é uma palavra. A palavra poética foi considerada a linguagem por excelência. Ela não suporta enfeites. Se você enfeitar um poema, já é um desastre absoluto. Guimarães Rosa falava assim: não tenha medo de cortar quando estiver escrevendo. Às vezes está até bonitinho, corte sem dó. Não precisa mais daquilo. Você já disse, o quanto mais eu invento, mais é estrago. Sobra a retórica. O que é retórica é aquilo. É quando a expressão do sentimento é maior do que ele.
Esses braços da experiência humana, que são a arte, mística e fé, para mim, são os braços de um mesmo rio. Então, se as escolas compreendessem isso, o ensino hoje está voltado para a lógica, o intelectual, no sentido de pior, aquilo que não toca o sentimento. Essa ideia é equivocada. Assim como é equivocada a ideia do poeta. Se vocês querem dar uma função importante para alguém, não dê para o poeta, porque ele está com a cabeça nas nuvens. A arte não aliena ninguém, ela não tira da realidade, o contrário, ela traz para a realidade, toca na intimidade. A poesia sendo expressão pura, e ela não sendo um discurso lógico, ela me dá o peixe que eu precise de estender, sem que eu precise de estender o anzol. A fome de beleza é universal. Nós não podemos achar que alguém não entenda isso. Todos entendem. Há pessoas que têm vergonha de entrar numa livraria. E não é porque não queiram, é vergonha. Isso eu acho que é culpa do nosso sistema de educação, que não coloca no ensino da língua via literatura brasileira. Nós precisamos da beleza. Beleza não é luxo, é necessidade. Quando Jesus estava comendo na casa do fariseu, Madalena derramou bálsamo caríssimo nos pés de Cristo. Judas falou: que desperdício. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Dinheiro que podia dar comida aos pobres? Cristo respondeu: pobres, vocês sempre terão convosco. Mas ela, Madalena, está me ungindo para uma sepultura. E nós precisamos disso. A arte não é economia, ela é generosa. É muito difícil a pessoa se dar conta de que todos nós, artistas ou não, pobres ou ricos, só temos o cotidiano. O cotidiano de todo mundo é absolutamente ordinário. E cada um de nós cabe a vida comum, o cotidiano. E eu tenho absoluta convicção de que é atrás e através do cotidiano que se revela a metafísica. A beleza está na criação, já não está na vida. Drummond tem um poema que, por outras vias, ele fala assim: eu não sabia que a minha vida era mais bonita do que a de Robinson Crusoe. Essas outras vias, essas vidas ficaram encantadoras depois que passaram. O mais bacana é a gente tirar o nosso heroísmo do nosso cotidiano. Só a morte é que dá o perfil para nós. Depois que a pessoa morre, falamos: coitado. Às vezes é heróico. Por mim, cotidiano é o grande tesouro. Ortega y Gasset diz: admira-se daquilo que é natural. E é o que é bacana. A alma criadora, criativa, sensível, um belo dia se admira de algum ser como a água. A vida é extraordinária. Admirar-se de um bezerro de duas cabeças, qualquer débil mental admira. Admirar-se do que é natural, só quem está cheio de espírito. É outro olhar. O mundo é magnífico e todos nós queremos o nosso currículo da vida, um ato heróico. E às vezes o ato heróico da nossa vida é o mais anônimo, o mais silencioso, que só Deus sabe. Isso que é a maravilha. O cotidiano, para mim, tem esse aspecto de maravilha, de tesouro. Mas agora uma boa notícia. No céu, os militantes, os padecentes, os triunfantes, seremos só amantes. Disse Adélia Prado, que dela foi dito: Adélia é lírica, é bíblica, é existencial. Disse o Drummond de Andrade. A Adélia fala por si nessa oratória, mas eu trago a Adélia aqui hoje, mesmo não tendo que explicá-la, né, porque o texto dela é gigantesco e é maravilhoso, porque ela está falando da obra de arte, está falando
de como damos valor à arte e ao artista após a morte, né, que ela fala ali no final dessa oratória. Depois que transcendemos daí, damos importância. E o livro que a gente traz hoje fala justamente disso, né? Uma vida, uma obra pós-morte e que traz uma trajetória de um homem mediano, eu diria até medíocre, porque como ele centrou a sua vida muito na aparência, no espelho, então eu colocaria como medíocre, não no sentido de homem médio, no sentido de homem comum a todos, mas no sentido de ser medíocre, porque ele era um cara que valorizava as aparências. Daí ser pertinente o texto da Adélia. Pode Só um falar, então. Qual que é o nome do texto? É o poder da... O poder humanizador da poesia. Uhum. Adélia Prado, ela é uma aula magna que ela dá. Deixa eu colocar aqui no chat, caso alguém queira ter esse comentário sobre fiquem à vontade, tá? Eu ainda vou falar da biografia do Machado, mas caso queiram comentar o texto dela também, fiquem à vontade. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839 e morreu no dia 29 de setembro, também no Rio de Janeiro, em 1908. Foi escritor brasileiro, amplamente reconhecido por críticos, estudiosos, escritores e leitores como o maior expoente da literatura brasileira. Esse texto, essa biografia eu tiro da Wikipédia, tá? Sua produção literária abrangeu praticamente todos os gêneros, incluindo poesia, romance, crônica, dramaturgia, conto, folhetim, jornalismo e crítica literária. Machado de Assis testemunhou a abolição da escravatura e a transição política do Brasil com o golpe da proclamação da República em substituição ao Império, além de diversos eventos significativos no final do século XIX e início do século XX, sendo um notável comentador e relator dos acontecimentos políticos e sociais de sua época. Nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, de uma família pobre, mal estudou em escolas públicas nunca frequentou a universidade. Para o considerado crítico literário norte-americano Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos, embora outros estudiosos prefiram especificar que Machado era mestiço, filho de um descendente de negros alforriados e de uma portuguesa, da ilha de São Miguel. Seus biógrafos notam que ele era interessado em boemia e pela corte. Lutou para subir socialmente, abastecendo-se de superioridade intelectual e de cultura da capital brasileira. Por isso, assumiu diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Agricultura, Ministério do Comércio e das Obras Públicas e pela Diretoria da Agricultura, e conseguindo precoce notoriedade em jornais onde publicava suas primeiras poesias e crônicas. Machado de Assis pôde assistir durante a sua vida e abarcar ao final, a primeira metade do século XIX até meados do século XX, a enormes mudanças históricas na política, na economia e na sociedade brasileira e também mundial. Sua maturidade reuniu-se com intelectuais e colegas próximos e fundou e foi o primeiro presidente eleito unanimemente pela Academia Brasileira de Letras. A extensa obra machadiana constitui-se em 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais 600 crônicas.
Machado é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Embora não haja uma lista completa e definitiva de todas as traduções, sabe-se que o romance Memórias Póstumas foi traduzido para os idiomas inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, sueco, polonês, tcheco, russo, romeno, estoniano, holandês, esperanto e esperanto. Memórias Póstumas é posto ao lado de todas as suas produções posteriores. Quincas Borbas, Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Aires, ortodoxamente conhecido como pertencente à segunda fase, em que nota-se os traços de crítica social, ironia e pessimismo, embora não haja rompimento de resíduos românticos. Nessa fase, os críticos destacam suas melhores obras, literária constituída como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, onde notam-se características herdadas do romantismo ou convencionalismo, como prefere a crítica moderna. Sua obra de fundamental importância para as escolas literárias brasileiras do século XIX e do século XX surge nos dias de hoje como um grande interesse acadêmico e público para entender o Brasil e o mundo. Influenciou grandes nomes das letras como Olavo Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, John Bart, Donald Barthelme, entre outros. Ainda em vida, alçou fama e prestígio pelo Brasil e países vizinhos. Hoje em dia, a sua inovação literária e por sua audácia em temas sociais e precoces, é fundamentalmente visto como escritor brasileiro de produção sem precedentes, de modo que, recentemente, seu nome e sua obra têm alcançado diversos críticos, influenciadores, estudiosos e admiradores no mundo inteiro. Machado é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de outros como Dante, Shakespeare, Camões. Machado de Assis e Eça de Queiroz são considerados os dois maiores escritores em língua portuguesa do século. Agora danos. Perdi aqui o texto. Do século XIX, início do século XX. Foi, claro que eles colocaram aqui século XIX para excluir Fernando Pessoa, né, que é anterior. Foi incluído na lista oficial dos heróis nacionais do Brasil e é homenageado com o primeiro prêmio literário, o Prêmio Machado de Assis. Essa é a obra do autor Machado de Assis, que não tem como ser resumida, né? Ela foi extensa aqui, porque dificilmente poderia ser resumida. E para falar do Machado, necessariamente passa por Memórias Póstumas. Memórias Póstumas marca a virada da obra de Machado, que é quando ele deixa esse período clássico, esse período do romantismo, e inaugura o período realista. Nessa obra, obviamente, ela é uma obra realista, da fase realista do Machado de Assis, a gente vai encontrar os diversos representações, diversas referências bastante salientes do realismo. É fácil de identificar esse realismo na obra do Machado. Eu vou disponibilizar a lista de presença e quem quiser se inscrever, quem quiser falar, já fique à vontade, que é um autor que todos temos muito a dizer sobre ele. Se não
Está funcionando adequadamente a lista de presença, então fiquem à vontade para registrar a presença dos aqueles que são internos, que são internos do TJ. Pode falar, Ana Lúcia. Só quero fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Quando ele inaugura essa fase realista, ele rompe não, ele deixa de escrever o romantismo, ou depois, no final, ele ainda escreve alguma coisa romântica? Ou ele passa a ser só realismo? Olha, eu não tenho assim muita autoridade para te responder essa pergunta. Se depois ele escreveu algum romance com características românticas, eu não sei dizer. Eu sei que desses, que inclusive foi citado na biografia aqui, que é o Dom Casmurro, Memórias Póstuma, a Mão e a Luva não, é o Isaú Jacó, e tem mais um, qual que é o outro? Ah, Quincas Borba, estes 5 aí, eles são realistas. Aí eu não sei da obra dele se tem algum que são românticos que estavam nesse período, após 1881. Eu não sei te dizer, Ana, vou ficar te devendo essa resposta. Se em algum momento ele escreveu algum, tipo Helena e Yaya Garcia, posterior a 1881, né? Então eu não saberia te dizer. Tá? Agora, estes eu posso. E tem o Memorial Aires também que entra nessa lista. Então, estes, se ele escreveu 10 romances, aí já tem 6, né? E esses 6 estão na fase realista, tá? Tá bom, obrigada. Ok. Como visto na apresentação, Machado ele inaugura nesse final aí de século as críticas sociais, né? Ele inaugura na fase dele, né? Essa fase de crítica social, em que ele, nas suas obras, ele, especialmente aqui no Brás Cubas, ele desnuda a hipocrisia, né? Expondo ela como expõe aqui uma pessoa não podemos dizer da corte, porque já tinha se dado a República, né? Já tinha iniciado a República, então não podemos dizer da corte, mas um fidalgo, né? Uma pessoa que da nobreza ali da República, dessa recém-criada República, e ele expõe esse funcionamento, essas pessoas, essa hipocrisia. Fazendo de que forma que nós podemos dizer assim que ele expõe? Porque ele não tem aqui uma denúncia, uma acusação contra o Brás Cubas. Em nenhum momento ele tenta colocar o Brás Cubas como uma pessoa, como um reles. Não. Ele, na verdade, ele descreve a vida de um homem, como é autobiográfico, é o próprio homem falando dos seus feitos, e ele é realista nessa descrição de como se dá essa de como foi a vida desse homem. Ele não fantasia, ele não, como no texto da Adélia, ele não rebusca a vida do Brás Cubas. Ele mostra que ele realmente era uma pessoa sem qualquer projeto grandioso, ele era uma pessoa sem ambição de trabalho e sem ambições. A ambição que ele tinha era de ser ministro, e ministro para quê? Para fazer o quê? Ele nem isso ele expõe. Quando ele se torna deputado, que avança bastante na leitura para que ele se torne deputado, quando ele se torna deputado, você vê
uma atuação dele, porque tem um momento que transcreve o discurso dele na Câmara, e essa atuação dele é absolutamente medíocre sobre temas nada relevantes. Ele vai tratar das fardas dos militares, que elas teriam que ser mais leves, que isso é exaustivo para os militares, para a guarda, né? Ostentar essas fardas tão pesadas. Então, o ponto mais saliente da atuação parlamentar dele foi tratar do peso das fardas, né? Então, ele realmente era uma pessoa sem nenhum algo grandioso a projetar, nem nada grandioso a realizar. Como foi a vida dele? Nada grandiosa. E antes de avançar nessas considerações acerca do Brás Cubas e acerca dessas características, eu defino, para definir o que estabelecer como se dá esse realismo, eu vou destacar aqui uma fala dele, deixa eu só achar aonde está, se não me engano, deixa eu ver, achar aqui, e que daí porque eu havia dito que fica saliente, né? Que fica saliente a diferença do livro anterior, que era Helena, para esse livro aqui, que é o Brás Cubas. Eu não vou trazer um texto romântico para a gente, porque eu acho que todos têm conhecimento de como se dá um texto romântico, de como você descreve uma iazinha, ele chama de iazinha, né? Uma sinhazinha, como é que você descreve uma sinhazinha numa casa desses livros clássicos, como ela é descrita, como os afazeres dela são descritos, como as ocupações dela são descritas. E observe como Virgília, a mulher que ele amou para a vida toda, a mulher que ele mais desejou e que ele mais amou, teve Marcela, mas a Marcela logo aquilo passa, mas a Virgília foi o grande amor, e é um amor que percorre todo o livro, né? É uma companhia que percorre o livro todo. E ele descreve lá na página 52 dessa edição aqui, que é o capítulo 27. Ele fala sobre Virgília. Não digo que já lhe coubeste a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Isso era Virgília. Era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção. Ou talvez medo. Creio que medo. E aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. E era aquilo, com 16 anos. Então você imagina uma garota com 16 anos no romantismo como ela era descrita. Uma menina jovem e rica e esperando por um casamento que lhe traga posição social, que lhe traga dinheiro, né? E posição social, posição política, posição econômica. E ele apresenta ela para nós dessa maneira.
Então, em nenhum momento ele desmereceu a beleza dela, mas ele foi realista com a beleza dela. Uma menina de 16 anos tem espinhas. Então, não espere que eu descreva essa menina como nos romances. Então, outra coisa que acontece frequentemente aqui nessa história é romper essa quarta parede, né, que no cinema chama assim, romper a quarta parede. Você está sempre, a quarta parede é você que está diante do espectador, né? Então ele faz isso aqui o tempo todo na leitura. Ele rompe essa parede e ele fala direto com nós. Ele fala, não espero que eu faça uma descrição romântica dos romances, né? Porque daí ele não falaria de espinhas, não falaria de... Ele falou aqui, ele usou uma outra palavra bem forte, que ele fala preguiçosa. Ele fala preguiçosa. Ele teria falado, passava as tardes fazendo bordados, sendo prendada, né? Aprendendo com a mãe as prendas da casa e as prendas de ser uma boa esposa e tudo. Descreveria dessa forma. Aqui não. Ele falou, preguiçosa, ela tinha... E eu não estou dizendo que ela tinha espinha na cara. Estou dizendo que ela tinha 16 anos e aos 16 você tem espinhas. Então, é nesse sentido que eu falo que ela... que eu acho que fica bastante contrastante o período romântico do período realista, né? E isso vai acontecer de novo quando ele apresenta eu esqueci o nome dela, a menina que é coxa, ai gente, o nome fugiu. Ele reencontra a Eusébia, que é a mulher que ele flagrou beijando o poeta, o ator. Ele reencontra ela e quando ele reencontra, ele descobre que ela tem uma filha. E eu estou tentando descobrir aqui o nome da filha, tá? Ele descobre que ela tem uma filha e ele acha ela lindíssima. E ele se interessa por ela. Como é que é o nome dela? Ai, gente, subiu o nome da menina. E ele... Eugênia. E ele vai apresentar a Eugênia também para nós. E eu fiquei na expectativa, como que ele vai apresentar a Eugênia, já que ele fez uma descrição didática de como o realismo não deve apresentar uma personagem numa história, né? E eu fiquei, depois que eu li ali, eu continuei pensando, como é que a Eugênia será apresentada? E daí, ele tem o capítulo A Flor da Moita, lá na página 56, em que ele a conhece. E ele a conhece ali, de pé, na área da dona Eusébia. Ele acha ela bonita e tudo, mas ele não concentra muito nela. Aparece uma borboleta, ele desvia a atenção para a borboleta. E essa borboleta vai parar depois lá na casa dele, que é uma borboleta preta. E ele faz, então, o capítulo A Borboleta Preta, que é o capítulo que daí ele fala da Eugênia. E é nesse momento que daí ele descreve que ele a viu mancando e perguntou, machucou? Daí ela falou assim, não, eu sou coxa de nascença. E ele começa, tão bonita, mais coxa, que ela era mais coxa. Ele começa a dar predicativos dela e termina a sentença assim, mais coxa. E então, coxa, coxa, e repete de novo que a menina é coxa. Então ele foi genial que ele conseguiu fazer duas apresentações extremamente distintas e especialmente no caso da Eugênia, com a questão da borboleta, ele desvia dela, apesar dele dar tanta ênfase ao fato dela ser coxa, ele acaba desviando para o fato da borboleta preta que ele mata. E ele termina dizendo, se fosse azul. E aí ele firma uma questão que ele já vai trazer
desde o começo da história, que é a questão das aparências, né? Que é a questão de que é uma história centrada nas aparências, centrada em que as pessoas estão, a sociedade está toda concentrada e preocupada com as aparências, com o espelho. E eu vou até fazer algumas considerações aqui, vocês podem me interromper, tá, gente? Essa questão das aparências, ela percorre o livro inteiro, ele vai deixando isso saliente o tempo todo. Então, esse é o mote da história mesmo, é as aparências, de como se constrói se constrói essa... Deixa eu fazer aqui, senão depois eu me perco. Eu acho terrível que as tecnologias estão ganhando muita autonomia, daí elas resolvem fazer as coisas pela gente. E nem sempre ela faz exatamente o que você está desejando que seja feito, né? E daí eu fico brigando aqui, enquanto vocês não entendem o que está se passando, eu procurando pelas palavras, né? Então, essa questão das aparências, desse ser social comprometido com as aparências, em que o espelho é uma referência constante e magnetizante nesse universo do Brás Cubas, nessa sociedade construída aqui no entorno do Brás Cubas. Ele vai dizer, logo no começo, na página 11 do livro, ele diz declaradamente e claramente o que ele pretende. O que ele pretende é a glória. Porque ele diz assim: o amor da glória temporal era a perdição das almas. Isso o tio dele dizia. Mas ele dizia: cá estou eu do outro lado da vida e eu posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impresso nos jornais, nos mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas de remédio essas 3 palavras: emplastro Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha paixão do ruído do cartaz do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Pio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces como as de medalhas, uma virada para o público e outra virada para mim. De um lado a filantropia e o lucro, de outro lado, sede de nomeada, digamos, o amor da glória. É um personagem e uma sociedade que é toda voltada por ruído, pelo barulho, pela glória. A filantropia é feita pela glória. Qualquer benevolência é pela glória. Ele tem uma passagem em que ele acha uma moeda na rua e ele pega essa moeda e escreve ao delegado informando, deixa eu ver em que página que está, ele escreve ao delegado informando que ele encontrou essa moeda de ouro e que ele quer restituir ao proprietário, né? E isso, ele acaba de fazer isso e ele vai para frente do espelho. Ele vai diante do espelho e começa a pensar como ele será visto, como ele é generoso, como isso ia criar para ele a imagem de um homem reto, de um homem cheio de valores e tal. Então ele traz a figura do espelho. Não é só uma figura de linguagem. Ele para diante do espelho mesmo e fica se admirando, né?
Então, essa história, essa questão do espelho diante dele, não é só uma figura de linguagem, não está ali apenas como uma alegoria. Não, ele para mesmo diante do espelho. Quando ele descreve também, isso na página 70, ele vai descrever ele diz assim, desde o capítulo Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Vigília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão para seu espanto e seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fosse, não queria dizer coisa alguma. O lábio do homem não é como a pata de do cavalo de Átila, que esteriliza o solo em que batia. É justamente o contrário. Então, ele mesmo diz que ele era o pavão, que o Neves era a águia, era o que queria alçar voos, era o que queria, que tinha uma visão. Então era o Neves, e que a Virgília havia escolhido a águia, que o pavão ficou só aqueles 3 ou 4 beijos e tal. Na verdade, isso não vai acontecer bem assim. Ele vai ter muito mais, né? Ele vai ter o amor dessa mulher por um bom tempo e vai amar muito essa mulher. Mas ele era só o pavão. Ele só era aparência. Ele é uma ave que não voa, ele é um bicho que não é ameaçador, ele só é bonito mesmo, né? E aparece muito e tem bastante visibilidade. Pode falar, Thelma. Então, a pessoa ser bonita é uma coisa, agora se achar bonito, parece que não é tão bom assim, né? Ele se achava. Então, falando sobre ele, desde lá do nascimento, Brás Cubas, quando nasceu, ele não foi assim, criado entre vários irmãos, teve como compartilhar. Thelma, se você pudesse ficar mais próximo para poder ter melhor som. Vou puxar aqui. É que eu peguei chikungunya, daí a voz tá porque ruim. está bem baixinho. Obrigado. Então, sobre o Brás Cubas, desde pequeno, eu olhava ele assim como adulto, achava que ele era um narcisista. Não sei se não surgiu nenhuma vez esse nome, né? Mas ele parecia ser narcisista, porque eu só pensava nele, né? Era um baita de um egoísta. Então, o pessoal que quando ele nasce, quando ele é pequeno, aparecia lá uma cena de um evento na casa deles, que ele ficava de olho na sobremesa. E aquela coisa de etiqueta social, numa casa mais de família, mais comum, a gente já trata logo das crianças para comerem e ir para fora brincar, né? E como nessa classe aí, fica todo mundo sentadinho, bonitinho, tem que esperar o discurso do homem lá, do visitante, e ele queria comer a sobremesa, estava de olho na sobremesa. Como esse homem irritou ele, porque ele deixou de comer a sobremesa na hora que ele queria, por causa do discurso daquele homem lá, não sei se ele cantou, ele estava declamando alguma coisa, quando esse homem sai, parece que ele só estava na cabeça, tipo assim, vou me vingar, né? Aí ele vai entrar no jardim, encontra esse homem com uma outra mulher lá, casada, e ele já volta correndo, faceiro, contando o que viu, né? É Eulália, que é a mãe da Eugênia. Sim, dedurando lá ali o caso. E daí, veja bem, o pai dele, o que fez? Corrige ele severamente, na frente de todo mundo, mas aquilo lá não era sério, entendeu? Isso é uma crítica social também. O pai não estava falando aquilo sério, que depois que todo mundo foi embora, esse cara dando risada e ainda achando o máximo o filho dele feito aquilo. Né? Então, não foi questão de educação ou ali discreta, alguma coisa assim. Não, eles deram risada junto e do caso e achou o filho dele o máximo fazer isso, né? Então, eles já foram criando a cobrinha, como se diz assim, né? Já foi sendo criado desse jeito. Aí, quando ele ia brincar, ele pegava o Prudêncio, o filho do escravo que trabalhava junto, morava junto, e brincava de fazer cavalinho com o menino. Aquilo lá me chocou, assim, sabe? Porque você fica imaginando a cena, né? Do menino brincando com outro menino, mas o menino é o cavalinho dele. Então, ele foi criado daquele jeito, sem respeito ao próximo, era desse jeito mesmo. E
Aí quando ele... Deixa eu só colocar uma inserçãozinha nisso que você está falando, porque esse episódio é o capítulo que diz, o episódio de 1814, que é sobre o Vilaça, né? Você falou aí sobre a questão do que ele estava falando, ele chama de glosa, né, que é declamar versos, né, declamar as poesias. E o curioso que desse capítulo, e olha só a genialidade, o capítulo anterior a esse é o capítulo intitulado O Menino é o Pai do Homem. Tá entendendo? E daí depois ele vem com um capítulo chamado Um Episódio de 1814, que é justamente esse que você está fazendo referência. Como essa criança foi criada, para que tipo de homem ele se tornaria, né? Então, isso já estava anunciado no episódio anterior, o menino é pai do homem. Sim, aí Desculpa. Não, tudo bem. Nasce uma menina lá, a família já fala assim, ela vai casar com o ministro, né? Melhor. Nasce um menino, o pai fala, esse que vai ser médico. Eles já vão decidindo o que o filho vai ser, sem saber se ele tem talento para aquilo ou alguma coisa assim, né? Aí quando Então, parece que todo mundo tem na sociedade um interesse, é muita camuflagem. É que você usou agora há pouco termo? É muita aparência, né? Muita aparência. Quando o Brás Cubas ia para aquela outra casa que ele alugou para se encontrar com a Vigília, a empregada colaborava com isso, né? Ela ficava atendendo a porta, se o marido dela não ia passar na frente, dava os negócios. Então, tipo assim, ela concorda e ajuda a patroa a sair com o amante. E todo mundo vive feliz de vida, né? Tipo, não sei se ela teria condições também de deixar sem emprego porque não concordava, né? Não sei. Aí comenta também que Brás Cubas, quando estava na escola, não tinha um professor que ele gostasse ou que quanto mais tempo antigo, mais os alunos reverenciam os mestres, né? Aprende muito com o professor e tem o nome do professor pro resto da vida. E ele já não gostava dos professores, não valorizava. E se é daquele menino hoje, que se a professora gritar com ele, o pai vai lá e grita com a professora. Ah, você gritou com meu filho, né? É bem assim o papel de hoje. Brás Cubas me lembra as crianças de hoje. Quando a gente vê alguma reportagem, alguma coisa de uma criança que é tão nova, tem 8, 10 anos, bate no professor. Daí você vê se a mãe está preocupada, a mãe vai lá ainda e fala, mas a senhora, o professor deixou o menino irritado. Ela vai defender o menino. Então são os pais, assim, desse tipo de sociedade que não vê ali a verdade, né? Não querem corrigir ou educar seus filhos. Querem criar para ser bonitinho lá. Aí eu me admirei que ele ainda ganhou para deputado, ele conseguiu botar ele lá como deputado, mas não conseguiu da segunda vez, né? Segundo mandato, só uma vez. Nem sei o que ele fazia lá também. Quando ele começou a sair com a Marcela, a prostituta lá, procurava a mulher lá, né? A prostituta. Só que o pai dele ficou invocado porque começou a gastar demais. Então, tipo assim, opa, mexeu no bolso, né? Como castigo, eu vou mandar meu filho para Coimbra, para Portugal lá, né? Para estudar. Então, veja bem, meu filho, na mesma faculdade, eu vou botar ele lá para fazer faculdade, porque aqui está gastando muito com a Marcela. Quantos na época não foram para uma faculdade boa, fora do Brasil, tudo, porque estão aprontando, estão ficando à toa da vida e gastando dinheiro, né? Que não é com a esposa, seria com a mãe. Então, o pai ajudou, o pai criou o Brás Cubas, né? E a mãe também. Então, foi criado também. Foi criado. Foi para a Europa, fez o curso de Direito. Depois terminou, ele falou assim, vou decorar algumas coisas boas aqui para ter o que comentar, né? Na hora, assim. Nem prestava atenção nas aulas. E daí ele passeou pela Europa, vai para cá. Enquanto o pai não chamou, ele estava de boa. Para lá e para cá. Eu fico imaginando o Machado de Assis, né? O esforço que teve, quanto que ele leu, quanto se dedicou, daí ele vai falar sobre esse personagem, que tinha de tudo na mão, todas as condições, né? Mas ficava tudo à toa, assim. E é isso, eu vi o livro com uma crítica social, não li ele todo, porque não é um livro de ler rápido, é como se fosse uma bela refeição, é como você comer um peixe assado cheio de espinho pequenininho. Você não pode ler ele rápido, porque não é um livro de ler rápido, entendeu? Você não pode ler rápido ele, porque mesmo se pega um capítulo aqui e depois volta no outro, são deliciosos. Eu gosto de livro com palavras bem difíceis, né, que não se usa mais essas palavras assim, porque a gente aprende, né? A gente aprende.
Mas o livro não é bom por causa das palavras difíceis, porque Diário de uma Favelada, eu acho o máximo, eu sou fã, e ela escreveu bem simples, né? As palavrinhas dela, e a gente também se apaixona pelo tipo de leitura dela. Então, mais ou menos isso. Quando eu lembrar mais de alguma coisa, eu levanto a mão. Por favor, interfira. Tá. Eu confesso que algumas palavras, ele até não tem tantos, né, o Thelma, palavras difíceis, mas tem alguns que ficaram no tempo, né? Sim. Eu tive que buscar algumas ali para entender. Tipo, teve uma que ele estava falando de um capirote, de dar uma dedada assim na orelha do menino, né? Na cabeça. E eu não fiquei, achei estranha aquela palavra, eu tive que procurar, daí eu fui ver, era só um capirote, mudou de nome. Até o capirote já tá em desuso também, né? Uhum. Eu concordo muito com você, Thelma, sobre essa questão do menino, e faço essa leitura sobre o próprio capítulo gerar. Então, se o menino é pai o menino gera o pai, né? Um capítulo gera outro. Como é que é o nome do capítulo aqui? Como é que ele falou? Tá, mas era esse sentido, a questão de que o menino gera o pai, né? Porque ele vai ser. Eu discordaria de você numa questão sobre a questão da. Mas discordo por causa de uma passagem no texto, tá? O menino é pai, Sobre a questão da o menino é pai educação. do homem. O menino é pai do homem, isso, obrigado, Ana. Uhum. Eu discordaria sobre a questão da forma de educação, que ele seria o cara que o pai iria lá. Por que eu discordo disso? Porque na página 31, lá no capítulo Um Salto, que é o capítulo 13, ele diz assim, o capítulo 13, aqui é curioso, isso é bom, muito bacana ele brincar com isso, porque o capítulo 13 não é o capítulo intitulado 13. O capítulo 13 é o capítulo intitulado Um Salto, porque depois vai ter um outro capítulo que é intitulado 13, que é o capítulo em que há a nomeação dele para secretário do ministro. Aquele é intitulado 13, só que ele não é o número 13, ele é outro número. Então, mas só para eu esclarecer a minha discordância, porque lá no capítulo 13, Um Salto, ele diz assim: ó palmatória, terror dos meus dias pueris, tu que foste o compele entrare, com que um velho mestre ossudo e calvo me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão praguejada dos modernos, que quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imperbe e as minhas ignorâncias e o meu espadim. Aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão. Que querias tu, afinal, meu velho mestre das primeiras letras? Lição de cor e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras, com diferença que tu, se tu metias medos, nunca me meteste zanga. Daí por essa passagem, eu entendo que, por mais que o pai dele fizesse disso, ria depois, ele ainda falava, arábico, sei lá como é que é, alguma palavra assim que ele falava, arabesco, não sei o que e tal, que ele achava cômico que as traquinagens do menino, e na escola ele era sujeito à palmatória. E eu até divirjo de você, eu divirjo de você nesse ponto, e daí não se zangue comigo, porque eu vou divergir. Eu vou divergir nesse ponto, por esse ponto aqui, eu vou divergir, inclusive, do Machado, né? Eu divirjo do Machado e por tabela, divirjo da Adélia Prado, quando a Adélia fala sobre
no texto que a gente apresentou aqui hoje, que a Adélia fala sobre as marcas do tempo, né, de que sobre ficar para o tempo, né, ficar as marcas no tempo. E o Machado aqui, eu entendo que ficou marcas do tempo no artista genial, né? Porque ele está defendendo que você espanque um aluno para que ele aprenda. E eu não vejo o ensino dessa maneira, né? Eu vejo que o ensino, ele nunca pode ser atribuído a uma parte apenas o resultado de uma boa escolaridade, de um bom aprendizado. Nunca pode ser nem atribuir ao aluno essa virtude absoluta e nem atribuir ao mestre essa capacidade de incutir no neófito ali o saber. Se não houver por parte desse acadêmico a contribuição da atenção, a contribuição do esforço pelo aprendizado, ele não vai se concretizar, ele não vai acontecer. Então, eu acho que Machado aqui, como marca de um tempo, ele faz uma defesa e enaltece a palmatória. Eu acho que isso é marca de um tempo, ele que ficou no artista, no gênio. Eu só queria ressaltar isso, dessa discordância, né? Uhum. E que daí confronta o que foi dito pela Thelma e confronta o que foi dito também pela Adélia Prado e confronta o que foi dito pelo Machado. Então eu tenho divergências abundam aqui, mas não é por nenhuma pirraça, não, é porque eu acho que o texto me permite essa divergência. Voltando daí à questão que você coloca sobre a questão das aparências. Ele vai trazer muitas outras passagens que essa questão da aparência é saliente, né? Volta a ser saliente. Lá na página 55, quando é proposto para ele, pelo pai da Virgília, o casamento, né? Fala, não, então nós vamos casar você com Virgília, né? Liberando ele para fazer a corte, e nós vamos fazer de você deputado. Ele diz assim, lembrando do conselho do pai dele, ele diz, teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Veja só, a necessidade que eles tinham de aparência, de ser visíveis, né? Tema a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Olhe o que os homens valem por diferentes modos. Olhe o que os homens valem por diferentes modos. E o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Eu acho que aqui ele deixa bastante assim claro de como funciona essa sociedade, como funciona o Brasil, né? Porque isso aqui é um retrato do Brasil de 100 e poucos anos atrás, né? Creio que não é muito diferente, talvez seja até pior, numa época em que a visibilidade é tão franqueada, né? Tão democratizada a visibilidade, daí a necessidade das pessoas se aparecerem mais, né? Tem também um outro momento em que isso aqui fica bastante saliente, é na hora que o pai dele está morrendo. O pai dele está ali entre dores e dores, né? E ele sorri quando ele recebe a visita do ministro. Quando o ministro de Estado visita ele, isso está lá na página 70, ele solta um sorriso e morre pouco depois.
Então, a visita da morte, a visita do ministro de Estado ali, é como aquilo que costumeiramente chama de visita da saúde, né? Quando uma pessoa está muito ruim e, de repente, ela dá uma melhorada, que é chamada de visita da saúde, os mais antigos chamavam assim, né? A visita da saúde, e em seguida a pessoa morre. Para o pai dele, a visita da saúde, o que deu vivacidade naquele momento de dor, naquela hora de morte, foi uma pessoa de um nome elevado, de uma posição elevada, vir dar atenção para ele naquele instante. Aquele foi o refrigério para ele, né? Foi a visita da saúde ali, que foi o momento em que ele sorriu na dor e morre em seguida. Então, de novo, as aparências, né? Esse é realmente um mote. E ele vai aparecer de diversas maneiras. E logo após esse instante aí que eu coloco como visita da saúde, né? Que é a morte do pai, tem o capítulo da herança, que é a partilha entre os irmãos, em que eles acabam brigados, né? E ali tem uma discussão com o cunhado, e o tio, que é padre, fala bem assim: olha, o meu irmão deixou um pão grande, dá para repartir sem problema. E daí o cunhado diz assim: o problema não é o pão, o problema é a manteiga. Eu não engulo pão seco. Então, essa passagem demonstra novamente a questão das aparências. Porque o que importava não era o patrimônio que o pai tinha deixado e o quanto restaria a cada um. O que interessava para eles ali era o que traria glória, o que traria visibilidade. E eles começam a disputar, que daí ele faz essa figura maravilhosa da margarina, né, que não engole pão seco, o que traria visibilidade para eles. E eles entram na disputa pelas pratarias. E a irmã e o cunhado falando: você não recebe ninguém, você é um rapaz solteiro, para que você quer pratarias? Para que você quer a casa tal? E eles querendo a casa que aparecia mais, né, que era a casa, a sede ali, que comprou por 58 contos, e eles queriam por 30 essa mesma casa. Então, porque eles queriam barato e era a casa que dava visibilidade. Queria a prataria da casa, queria uma coisa que eles queriam também por visibilidade, que eram os escravos. Haviam 2 escravos. Fala, tem 2 pretos, eu quero os pretos. Uhum. Ah, mas você não tem o que fazer com os pretos, né? Não, eu quero os pretos. Eles brigam por causa da prataria dos pretos. Então, o que interessava, de novo, não era claro que interessava ser afortunado, né? Mas o que interessava era a posição, o que interessava era ser visto. Esse livro, ele traz algumas coisas assim interessantes, que é uma, eu não diria uma dicotomia, mas porque você fica entre o humor, uma certa comicidade no livro, e essa aura, essa penumbra de como eu diria, lúgubre, né? Porque tá falando da morte, né? E você fica o tempo todo. Quem viu o filme com o Reginaldo Farias vai ver que no filme há muito. Então, você vai ver que há muita comédia, né? O filme parece uma comédia. E tem essa questão do lúgubre, dessa questão do negativo, da morte, né? Desse negativismo e essa questão fúnebre, desse funesto, e ao mesmo tempo
ele é bem-humorado. E isso é uma coisa que o Machado faz de caso pensado e faz propositado, que ele diz: não importa dizer que este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica e de uma filosofia desigual, agora austera e logo brincalhona, coisa que não edifica e nem destrói, não inflama nem regala, e é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. Então ele deixa claro a partir daqui que isso é outra coisa que você vai encontrar ao longo do livro. Essas dicotomias. Você não sabe se ele está navegando por uma coisa séria e se com esse clima fúnebre, ou se ele está dando risada de tudo isso, né? Então ele viaja por esses opostos, o tempo todo. E ele deixa isso claro, né? E outra coisa que ele faz nesse ponto da história é que ele estabelece a questão que tipo de história que ele está escrevendo. O fato dele dele estar, do ineditismo dele ao escrever uma história que pela primeira vez ela pode ser de fato autobiográfica, porque ele não escreve em vida, ele escreve após a passagem. Por que isso é tão diferente? Por que isso merece ser salientado? Porque uma autobiografia, um livro de memórias, quem escreve ainda não deu termo do que ele está retratando. O que ele está retratando ali ainda não deu cabo, ainda não tem mais para se falar. Então o livro, a obra fica incompleta. E ela fica incompleta e fica, além de incompleta, imprecisa. Por quê? Tem um dado momento aqui em que ele vai falar que ele diz assim: eu sou a quarta versão, a quarta edição de Brás Cubas. Então, se ele é a quarta edição de Brás Cubas, o homem se transforma, o homem muda. E muda não só porque ele adquire um aprendizado e porque ele deixa de ser o Brás Cubas apaixonado pela Marcela para ser o Brás Cubas apaixonado pela Virgília. Não só isso, ele muda o que ele tinha em relação ao seu passado. E ele diz isso aqui na hora que ele lembra da Marcela. Na hora que ele está ali diante do balcão, sentado, esperando que o menino traga o relógio, e ele fala: eu estou perdendo meu tempo, porque eu não estou diante da mesma pessoa. Essa já é outra pessoa. Ou seja, a Marcela era outra e ele era outro. Então, as minhas reflexões sobre o passado tendem a mudar também. Então, só teria autoridade de escrever uma memória ou de escrever uma autobiografia. Eu estou separando aqui memória de autobiografia, mas isso não tem não com uma autoridade didática de uma separação literária, não, tá? Estou colocando assim porque eu creio que existe uma diferença, né? Por exemplo, quando Santo Agostinho escreve memórias, ele escreve confissões. Ele não escreve uma autobiografia. Ele está fazendo reflexões, é sobre seu pensamento. Então, da mesma forma, a memória não teria um compromisso biográfico, né? No caso aqui, poderia ter um compromisso com o pensamento, as memórias. Então, e não exatamente com a cronologia e com a evolução desse personagem. Aqui ele tem essa autoridade, ele tem esse poder, porque ele escreve depois que esse homem já se desfez, depois que esse homem já foi
já foi consumido pelos vermes, como ele coloca lá, né? Ele dedica, inclusive, a obra ao primeiro verme que consumiu sua carne, né? Ele diz, na dedicatória que ele coloca: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias. Então, até isto já era passado. Até a consumação da sua carne já era passado. Então, sequer ele era uma pessoa em decomposição. Isso já era passado. Daí ele ter, pelo distanciamento, uma opinião sobre esse personagem mais acabada, mais completa, e nós termos, então, um respeito por esse personagem, mesmo julgando medíocre, mesmo julgando vazio de qualquer ambição ou de qualquer algo grandioso, mas pelo complemento que ele tem, por ser fechado, por ser uma obra concluída, que nós não somos. Nenhum de nós, leitores, diante dessa obra, somos algo tão, eu falei a palavra agora, tão completo quanto ele é, porque ele já passou dessa fase. Pode falar, Ana. Na verdade, eu ia falar sobre o início dele lá, que ele cita muito a flor, né? Que ele falou que naquele dia que ele nasceu uma linda flor na família. Aí ele vai citando pai e mãe, mas aí ele fala que essa flor foi criada num pântano. Eu tentei procurar aqui a página, não consegui. O pai deixava ele fazer o que queria, mas a mãe era aquela pessoa distante, triste, né? E daí a gente vê, depois eu já passei dessa ideia, não vou falar sobre isso não. Eu queria falar... Mas eu fiquei bem interessado, mas tudo bem. Não, é porque ele foi se construindo em cima daquilo que ele é realismo mesmo, né? Você vai obtendo recursos de acordo com aquilo que lhe é oferecido. Então, assim, o pai dava tudo, fazia tudo, e ele gostava, e a mãe distanciada, né? E tinha um tio ainda cônego, né, da igreja, que passava uma moralidade que ele gostava até às vezes, mas tinha um bem ser vergonhinho também, né? Tinha 2 tios, né? Então ele conviveu com tudo, ele conviveu ali com o mundano, com o da igreja, com uma mãe bem assim distante e um pai que queria nele o que ele gostaria de ser, né? Mais ou menos isso. Mas vamos falar só lá do oferecimento do livro. Para quem ele está oferecendo, que eu achei super legal isso aqui, né? Que é bem dialético, né? Quando você dialeticamente você está oferecendo o seu corpo para os vermes que vão comer. Porque são seres que vão se alimentar daquilo que ficou, né? Eu achei bem legal a experiência. Nada aqui é por acaso, né, Ana? Quando você fala aí da flor, né, eu não tenho como te auxiliar nessa passagem da flor. Mas eu digo assim que... não sei se vocês prestaram atenção, mas ele se refere muito à flor, não é? Quando ele fala de uma moça, aquela linda flor, uma linda... Sabe, ele sempre está referindo à flor, não entendi por quê. Eu acabei não me prendendo a isso, mas de fato, ele faz isso o tempo todo. Ele faz várias referências. A nossa hora já está apurando e eu não vi que estava tão próximo da gente de concluir. E teria muito mais coisas para ser dita. Principalmente a questão, como a Adélia falou ali no texto dela sobre a questão da forma, esse livro tem muito sobre forma. Forma como ele é montado, a forma como ele é construído. Ele escreve um capítulo 13 que não tem o nome de 13, depois ele escreve um capítulo em que ele dá o nome de 13.
depois ele escreve um capítulo que é o 31, ele tem capítulo que ele escreve e depois diz, não, vou retirar esse capítulo, porque esse capítulo não diz nada. E logo em seguida ele fala, agora esse capítulo vai explicar aquele anterior. Ah, mas não vou fazer isso também não. Daí ele deixa de fazer. Tem um diálogo maravilhoso aqui, que é de um modernismo. O modernismo nem existia ainda. E ele faz isso, que é um diálogo. Deixa eu ver aqui como é que é o nome desse capítulo. E tem um capítulo que não tem nada, parece, né? São dois. Tem esse do diálogo, que é o Na metade ainda. de como não fui ministro de Estado, que é esse aqui, ó. Qual capítulo? Ele está na página 161, é o capítulo 139. Ó, de como não foi ministro de Estado. Então ele escreve isso, né? Ele escreve isso aqui. Daí ele começa o próximo dizendo: há coisas que melhor se dizem calado. Ele foi maravilhoso aqui, né? Daí ele diz: há coisas que é coisa que melhor se dizem calado. Tal é a matéria do capítulo anterior. Daí ele faz isso, né? Viu? E tem a dedicatória, que a Ana Lúcia comentou, também. Você fica olhando ali, ele fala a palavra primeiro. Ao verme que primeiro veio as frias carnes do meu cadáver. Por que ele coloca primeiro? Que eu fiquei encucada com a palavra primeiro na dedicatória. Qual a opinião de vocês? Deixa eu ver aqui. Ele encaixou a palavra primeiro aí, que eu queria saber por quê. Pois é, o verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Não sei por quê. Não é porque tem vários vermes e foi o primeiro? Não sei também, mas ficou a palavra que fica encucada com essa dedicatória para dar a palavra primeiro. E daí, ainda nessa questão da forma e dessa questão que me encanta muito, que eu falei sobre a questão do modernismo, estou procurando ainda aquele do diálogo do casal, que é maravilhoso. Ele é uma intercalação de exclamações é o LV lá. O que é o LV mesmo? Capítulo LV. LC? LV. LV é o 40. 40? Uhum. O velho diálogo de Adão e Eva, é esse? Não, é 55, então. LV? LV. Isso, esse é o velho diálogo de Adão e Eva. Interessante esse, né? Eu achei maravilhoso, porque fica exclamações e interrogações. Isso, o velho diálogo aí. De Adão e Eva. Isso é modernismo, é concreto, não é algo que, né? Isso, o concretismo está no modernismo, né? Então, outra coisa, esse capítulo aqui é o 136, está na página 159. É um capítulo intitulado Inutilidade. Daí ele escreve assim: mas ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Tá entendendo? Então, essa questão da É debochado, o moço é debochado, vamos falar a verdade. Ele é debochado, com toda a questão funesta, né, a questão da morte que trata o livro, a questão decadente também, porque tem muita decadência. A Marcela é decadente, a filha a Eugênia é decadente, ele vê depois ela no final num cortiço, né? Então tem muita decadência no livro. Mesmo com todas essas decadências, você acha o livro divertido, o tempo todo ele é divertido, o tempo todo ele é interessante. Eu gostei demais do livro. A hora já extrapolou, é a primeira vez que a gente passa de 1h30, mas eu gostaria de dizer de outras coisas que tem no livro. Ele morreu muito rico, ele morreu com uma fortuna de 300 contos, eu fui pesquisar, 300 contos, um conto hoje seria em torno de 123 mil reais. Então ele tinha uma riqueza aí de em torno de 36 milhões e 900 mil, né? Uma coisa que ele brinca, que ele fala que morreu
numa sexta-feira, ele morreu, quer ver? Ele diz assim: expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1969, 1869. Eu fui ver no calendário de agosto de 1869, tem uma sexta-feira 13 lá. Então, possivelmente, ele pode ter morrido no dia 13, né? Porque ele faz referências ao 13 lá no capítulo 13, que ele denomina de 13, ele faz essa referência ao 13 sobre o pai do Neves, do Lobo Neves, né? Morreu no dia 13, tinha 13 pessoas num jantar no dia 13, e daí ele fala um monte de coisa do 13. Então, eu acho bem possível que ele tenha morrido nessa sexta-feira 13 do mês de agosto de 1869. Falei da questão da fortuna, tem essa questão do 13. Outra questão também é a forma como ele se dirige ao leitor. Em regra, ele se dirige a um leitor masculino. E tem 2 momentos em que ele dirige as mulheres. E esses 2 momentos em que ele se dirige à mulher, ele fala de outra forma. Ele não fala da forma assim totalmente respeitosa, assim. Ele fala bem assim: não vai cair no choro, leitora amiga e tal. Como é que é aquele? Eu não lembro exatamente a página que está. Mas são em 2 momentos só que ele se dirige à leitora. E ele diz dessa forma, como se a leitora, primeiro que ela só gosta de romances, então não vai achando que eu vou fazer, que eu vou fazer dessa forma, não, porque então a primeira vez que ele se dirige à mulher como leitora, ele fala dessa forma, que é aquele momento em que ele dá, em que ele coloca. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote. E adeus. O piparote é o capirote lá que eu fiquei. Um cascudo. Como é que ele vai pagar isso? Então, tem essa questão de como ele se dirige às mulheres. Uma outra questão que eu traria também, tem algumas questões que são filosóficas, que é a forma como ele vê. Tem um momento em que ele fala sobre Pandora, que ele nomeia a natureza como Pandora. E ele começa a descrever na natureza a força, a vivacidade, tudo do animal, do vegetal, que acaba caindo, assim, indo para uma questão do Deus como visto de uma maneira como Spinoza apresenta, né? Que é essa força da natureza, essa força natural e que é Deus. Então tem essa questão filosófica que daria para se aprofundar mais e com apontamentos no texto dele, mas o tempo já não permite. Outra questão da forma é o capítulo do delírio, que é aquele momento em que ele faz a transição, né? Em que ele faz a passagem. Quando ele dança com uma Virgília e que ela já está noiva do Lobo Neves, ele termina aquele capítulo dizendo que aquela dança foi um delírio. Então, a partir dali muda também tanto o delírio muda a história do livro, o capítulo do delírio muda a história do livro, como aquela dança, aquela valsa que eles dançam, que ele conclui como foi um delírio, muda os destinos dele, porque a partir daquele momento ele ambiciona ser algo, ser deputado, que até ali o pai dele não tinha convencido ele de ser deputado, ele aceita, daí depois não dá certo. Quando ele faz aquela dança que ele vê corpo dele colado no corpo dela, e que ele desejou ela mesma ali naquela dança, as coisas mudam, porque daí ali ele passa a desejar aquela mulher, ele passa a desejar a política por causa daquela mulher, que daí é a questão das aparências, né? Tem a questão de quando o Quincas Borba aparece na história, que muita coisa a ser explorada sobre isso.
o Quincas aparece primeiro, depois volta a aparecer. Aí volto outra vez na questão da forma, que é quando ele fala que é nomear esses textos, né? Quando ele diz, por exemplo, o triste mais curto, o outro curto mais alegre, esses nomes interessantes que ele dá para os capítulos. Tem alguns momentos que eu vejo o Machado, que eu não vejo o Brás, né? Tem muita questão da erudição, que é a presença dos gregos nesses textos. Então, são coisas que teria muito que se falar sobre isso. Tem a questão de Nietzsche e da parte aristotélica, também voltado para a filosofia, que é a questão da condição humana, né? Dele, o Brás Cubas, ter uma posição em que ele defende que as pessoas têm papéis e que eles têm que ser grandiosos nesses papéis em que foram legados a ele, e que ele não tem que arvorar algo mais, né? E a gente vai ver isso em algumas passagens, que muita coisa a ser explorada sobre isso, e que o tempo não vai permitir. E tem outras questões de forma, que é quando ele deixa de apresentar alguma característica na obra, ou de ser repetitivo, tentando mostrar para o leitor alguma coisa, e que daí ele conduz o leitor a uma remissiva, né? Ele faz uma remissiva para que ele não tenha que falar daquilo novamente. Então ele fala, leia lá o capítulo 23 que você vai entender o que eu estou falando. E continua a narrativa dele. É aquilo que a Ana falou do deboche, né? Ele chega a ser debochado com esses recursos. Então tem aí muita coisa que poderia ainda ser tratada, e não poderemos falar disso hoje. E obrigado, gente. Hoje nós tivemos ali, variamos ali de um número de pessoas, mas tivemos um número pequeno, mas eu acho assim, o livro é um livro muito bom, é um livro muito interessante a ser explorado. E se a gente quiser pegar só para tratar do romantismo e do realismo, a gente tem como pegar só no romance do Brás com a Virgília, a gente tem como explorar as questões do romantismo e do realismo só nessas duas questões. Só se nós pegarmos ali de como era visto o amante no romantismo e de como é visto o amante aqui no realismo, a gente já traça é abissal a forma como mesmo sendo tratado de uma forma respeitosa, o amor dos dois, os encontros, e é abissal a maneira como o romantismo trataria isso, e como o realismo trata. É abissal a forma como o amor é visto no romantismo e como o amor é visto aqui. Como aqui o amor tem uma prevalência, e como lá no romantismo o amor é uma outra coisa, é separado da questão social. E aqui eles foram colocados numa situação, na verdade eles conheceram o amor deles depois dos compromissos, né? E o romantismo trata isso de uma outra maneira. Só aí daria para a gente falar por 2 horas, e tem muito assunto nesse livro aqui. Gente, obrigado pela paciência, por me ouvir, pela atenção. E boas leituras a todos. Nós que agradecemos. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.